Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite para quem está entrando aí agora, tem gente chegando agora, então eu vou dar um tempinho para a galera começando e chegando, para depois eu começar falando. Agora começou a subir um monte de gente, isso aí, eu falei, não estou online, o que está acontecendo aqui que não está aparecendo ninguém? Bem gente, muito bom encontrá-los por aqui, estou vendo aqui um monte de gente, Fabiane Basílio, Rick, Ingrid, tem várias pessoas entrando aí aos pouquinhos, a galera vai subindo, vai aparecendo. Vou esperar o pessoal entrar mais para dar um número maior, a gente começa a falar aí um pouquinho. Mas enfim, gente, hoje nós tiramos aqui o dia junto com a editora Método para eu começar a falar um pouquinho com vocês aqui sobre o edital do MPU, né? Então o edital do MPU já está aí na rua, né? As pessoas já estão aí correndo atrás, desesperadas, já tem recebido muita mensagem aí. Porque o edital de processo civil está bem grande, né? Tem muita coisa. Tem processo civil quase que inteiro, né? Então você tem matéria de processo civil do início ao fim. É mais fácil, às vezes, a gente apontar o tema que não tem no edital, que, assim, o que não está caindo, porque o restante tem tudo, né? Então o edital está completo, tem quase tudo. Você tem processo civil desde parte geral, normas fundamentais do processo, até que se imaginar procedimentos especiais. Estou com o edital aqui na frente, aqui, então você vê tudo que pode ser cobrado aqui. Bem, vou tentar fazer o seguinte, vou tentar conversando com vocês aqui, explicando alguns temas, vou pegar os temas que eu acho mais importantes aqui, o que eu já vejo a CESP, Sebrasp cobrando aí das pessoas, os concursos anteriores, ainda mais em provas julgue certo e errado, né? Que uma errada, nula certa, aquela prova clássica da CESP, aquele perfil clássico da CESP perguntar. Primeira dica que eu dou para vocês aqui de antemão, de cara logo, de imediato, gente, lê informativo, dá uma lida nos últimos informativos do STJ, fica atenado aí com as últimas súmulas, pega as últimas súmulas mais recentes para você dar uma olhada, dar uma analisadinha aí. CESP tem esse perfil, tá? De volta e meia fazer uma pergunta sobre súmula. Infelizmente não dá para você fazer a prova do CESP baseada exclusivamente no código, por exemplo. Você tem que ter um bom entendimento aqui, uma boa noção aqui, uma noção bem razoável sobre jurisprudência, um bom conhecimento sobre doutrina, então é bem importante. Vamos lá, gente, vamos começar a falar, senão a gente enrola e estamos aqui esse horário da noite para nós conversarmos. Enfim, galera está entrando aí, firme e forte, agradeço a presença de vocês, estarem trocando um The Voice, por exemplo, na Globo, para estar me ouvindo aqui falando de processo. Mas, enfim, vamos lá. Bem, gente, primeira coisa que eu queria conversar com vocês, o que já me chama a atenção nesse edital, tá? É de cara ele já começar falando de normas processuais civis. É interessante isso, porque os concursos não têm muito perfil de cobrar esse assunto. A única banca que costuma perguntar sobre princípios, perguntar sobre normas processuais, é o CESP. Se você pegar as outras provas, pode reparar, Fundação Carlos Chagas, CID Gran Rio, eles não costumam perguntar muito sobre princípios. Pergunta processo de conhecimento, aquele miolo assim da matéria. Mas essa parte introdutória eles não costumam perguntar. Então vai uma primeira dica. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o artigo 3º do Código de Processo Civil. O artigo 3º, ele traz lá a famosa cláusula de acesso à justiça, né? O 535 da Constituição, que lei não afastará da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão. Clássico isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, mais importante, não é literalmente o acesso à justiça, porque todo mundo conhece o 535. Mas o mais importante é você perceber os parágrafos, tá? Os parágrafos do artigo 3º do Código de Processo Civil. Ele fala que você reconhece a arbitragem na forma da lei e adota meios consensuais para a solução de litígios. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é quando ele fala de arbitragem, você dá uma corrida na lei da arbitragem. Pegar a lei 9.307 de 96. Acho que dá para fazer boas questões com isso aí. Tem gente que não costuma estudar muito arbitragem, então fica meio, digamos, desconectado com a realidade da arbitragem, que não é um procedimento tão comum, diga-se de passagem. É um procedimento muito grande, muito amplo. Eu trabalho com isso no meu escritório, por exemplo, mas assim, reconheço que não é uma área de atuação. Eu percebo pelos advogados que eles não têm muito conhecimento, não têm muita intimidade com a arbitragem. Mas em resumo, vamos lá. A arbitragem ela é um meio adequado para a solução do litígio. Perceba que está dentro do CPC na parte que ele fala do acesso à justiça, ou seja, você reconhece a arbitragem como sendo uma das formas de se solucionar adequadamente um litígio. É o que se costuma denominar hoje em doutrina de justiça multiportas, tá? Eu costumo falar isso no meu livro, no Processo Civil Sistematizado, da editora Método,
que você está criando um centro de justiça. A ideia do Estado hoje é ser um centro, já que ele monopolizou a solução dos litígios, ser um centro para a solução do litígio. Então vamos lá. O que pode ser solucionado na arbitragem? Primeiro, somente direitos patrimoniais disponíveis. Tinha esquecido, é verdade, pode subir os coraçõezinhos. Eu quero ver subir nas carinhas de vocês aí. Clica aí, vai lá, clica na tela aí para subir os coraçõezinhos. Eu quero ver se vocês estão me assistindo literalmente agora ao vivo. Clica aí para você mandar o curtida e sobe aqueles coraçõezinhos para mim. Isso, agora sim. Agora eu estou vendo que vocês estão aí participando ao vivo e escutando o que eu estou falando. Então tá bom. O que acontece? Na arbitragem você só soluciona direitos patrimoniais disponíveis. A arbitragem, ela nada mais é, tá, do que um negócio jurídico processual, como você tem previsto no artigo 190. Só que nesse negócio jurídico processual você está estabelecendo que você não quer que seu litígio vá para o judiciário e quer que o seu litígio seja solucionado na arbitragem. A arbitragem, a grosso modo, né, como já diz o professor Fred Dier, é uma justiça privada, né? Nada mais é do que uma justiça privada. Ao invés de você procurar o judiciário, que é uma justiça pública, você vai para a arbitragem. Lá na arbitragem, né, que você estabelece por meio da convenção de arbitragem, né, ao estabelecer esse negócio jurídico, você está dizendo que você não quer solução judicial no judiciário. Tá? A arbitragem também é um meio judicial de solução para a solução de um litígio, tá? Mas evidentemente que ela tem algumas diferenças do judiciário. Mas caso uma das partes procure, tá, o judiciário existindo uma convenção de arbitragem, toma cuidado. Olha o 485, inciso 7 do CPC. Teu processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Então, caso alguém procure, tendo celebrado com a parte contrária uma convenção de arbitragem, e essa pessoa resolva procurar o judiciário, qual é a postura do juiz? Extinguir seu processo sem resolução de mérito. Mas aí fica atento. Esse é o 485.7. Só que o 337, parágrafo 5º do novo CPC, ele trouxe uma novidade. O juiz vai gerar a extinção, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do 337, tá? Parágrafo 5º do CPC, porém, isso só pode ser feito se as partes alegarem. Então perceba, se eu ajuizei a minha ação no judiciário, é porque eu não quero arbitragem. Eu já manifestei ao judiciário que eu não estou interessado na arbitragem. Se o réu for citado e não suscitar isso em preliminar de contestação, artigo 337, inciso 10 do CPC, caso ele não alegue, não levante essa tese como preliminar de contestação, o juiz não analisará esse assunto de ofício. Toma cuidado com isso, tá? Então, o réu tem que suscitar isso em preliminar de contestação. Então, é uma matéria que o magistrado não conhece de ofício. Presta bastante atenção nisso, tá? Ou o réu suscita na contestação em preliminar de contestação, ou o magistrado vai presumir que ele está renunciando à arbitragem. Tudo bem? Então vamos lá. As partes convencionam que querem ir para a arbitragem, celebram a convenção de arbitragem, que é um negócio jurídico processual. Muito bem. Caso alguém vá para o judiciário, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, porém, essa extinção não se dará de ofício. Essa extinção depende de alegação do réu. Tudo bem? E o outro ponto que é muito comum as pessoas se confundirem é o artigo 515, tá, do CPC, que estabelece que a sentença arbitral é um título executivo judicial. Deixa eu pegar o inciso aqui que eu esqueci. 7 também. 515, inciso 7 do CPC. Muita gente se confunde com isso. A sentença arbitral tem natureza de um título executivo judicial. A sentença arbitral tem a natureza de um título executivo judicial. Ela é uma sentença. Toma cuidado com isso. Independentemente de homologação judicial, tá? É dada a sentença na arbitragem, caso uma das partes não cumpra, você irá para o judiciário dar início ao cumprimento de sentença. Isso é uma execução judicial. Então toma bastante cuidado com isso, tá? Não há controle no judiciário sobre o mérito da sentença arbitral, tá? E outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, observa aí a Lei 9.307. Ela foi alterada pela Lei 13.129. Lei 13.129. O poder público pode dirimir seus litígios na arbitragem? Claro que sim.
O poder público pode levar litígios que sejam patrimoniais e disponíveis para serem solucionados na arbitragem, sem problema nenhum. Isso é cabível. Lei 13.129 de 2015. Agora eu quero chamar a atenção dois pontos. A arbitragem que envolve o poder público sempre tem que ser pública. Sempre. Para observar o 37 da Constituição. Sempre tem que ser pública. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque é muito comum, 99% dos litígios na arbitragem, eles contêm a chamada cláusula de confidencialidade. Ou seja, a cláusula de não divulgação do litígio. Porém, sendo uma arbitragem que envolve o poder público, não existe confidencialidade. Ela tem que ser pública. Tá? Outro ponto que está no artigo 2º da lei da arbitragem, tá? Já com a redação dada pela 13.129, é que a arbitragem envolvendo o poder público sempre tem que ser uma arbitragem de direito. Sempre tem que ser uma arbitragem de direito. Jamais poderá ser uma arbitragem de equidade. Isso é outro ponto muito comum na arbitragem. As pessoas às vezes procuram arbitragem para ter mais flexibilidade, para ter mais maleabilidade na aplicação do direito, que às vezes não tem no judiciário. O judiciário, a grosso modo, é intransigente. A lei é essa, assim tem que ser, e ele vai decidir dessa maneira. No máximo que ele pode fazer é uma ponderação, por exemplo, com princípios, alguma coisa nesse sentido. Mas a lei é essa e tem que ser aplicada. Então toma cuidado. A arbitragem envolvendo o poder público, ela tem que ser pública, jamais ser confidencial e tem que ser uma arbitragem de direito, aplicar as normas legais ao caso concreto. Tudo bem? Outro ponto que eu quero falar com vocês, fazendo um gancho, deixa eu catar minha aguinha aqui, isso. Outro ponto importante aqui, tá? É a questão dos atos processuais e da preclusão, tá? Então eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, já fiz um comentário do artigo 190, o 190 do CPC, essa aguinha minha que eu estava dando aula com ela de tarde hoje, estava aqui na minha mochila, esqueci de trazer algo para o escritório, e é essa mesmo, né? Então olha só, o que acontece? O 190 do Código de Processo Civil traz o famoso negócio jurídico processual. Então, olha só, nós podemos negociar questões atinentes ao processo? Claro. Então, você pode negociar prazo, você pode negociar despesas, você pode negociar sucumbência, você pode negociar 1000 coisas no seu processo. Você pode criar um pacto que as partes não irão recorrer, você pode criar um pacto que as partes não vão admitir penhora de um bem específico e por aí vai. Você vai criar negócios jurídicos processuais. A arbitragem é um exemplo disso. Né? A convenção de arbitragem, melhor, é um exemplo disso. Na convenção de arbitragem, as partes estão pactuando que elas não irão para o judiciário e que elas querem procurar um tribunal arbitral para dirimir seu litígio. Muito bem. Eu quero que vocês tomem cuidado que no assunto prazo, o prazo é o principal exemplo de qualquer livro que você pegue sobre negócio jurídico. Nós podemos, por meio de um negócio jurídico, por exemplo, tá? Por meio de um negócio jurídico processual, estabelecer que todos os nossos prazos vão ser contados em dobro? Podemos, sem problema nenhum. Podemos estabelecer que todos os nossos prazos são contados em dias corridos, afastando a contagem do CPC em dias úteis? Podemos, sem problema nenhum. Você pode negociar, desde que você observe o artigo 190. Lê lá comigo, tá com o código aí? Olha o 190 do CPC. Eu tenho que estar falando de partes capazes, direitos que admitam autocomposição. 2 requisitos. Partes capazes, direitos que admitam autocomposição. Sendo isso, sem problemas, é cabível. Agora perceba mais. Se eu tiver inserção abusiva em um contrato de adesão desse negócio jurídico, o juiz pode de ofício reconhecer a ineficácia e inaplicação desse negócio jurídico. Isso é uma cláusula como qualquer outra cláusula, tá? Da mesma forma, se o magistrado achar que há uma manifesta vulnerabilidade de um dos contratantes, ele também pode não aplicar o negócio jurídico. 190, parágrafo único. Então, toma cuidado. Partes capazes, direitos que admitam autocomposição. Partes capazes, direitos que admitam autocomposição. Não obstante isso, se eu tiver inserção abusiva em contrato de adesão, presta atenção, não é que tem contrato de adesão e automaticamente isso não é válido, não é isso não. Inserção abusiva em contrato de adesão contamina o negócio jurídico processual. Manifesta vulnerabilidade contamina o negócio jurídico processual, tá? Então é muito importante tomar cuidado com isso, tá? E outro ponto, como eu falei, as preclusões. Basicamente,
Classicamente, em doutrina, você encontrava 3 casos de preclusão. A doutrina hoje já evoluiu, ela já trabalha com outras técnicas. Então, a preclusão é uma técnica de impulsionar o processo. Tá? É uma maneira de você tocar esse processo para frente, fazer o processo caminhar, fazer o processo andar. Né? Então, nós temos 3 tipos de preclusão na ideia clássica da doutrina, que eu acho que vocês têm que saber de qual é salteado. Preclusão consumativa, que é aquela que ocorre pela prática de um ato. Então, você praticou o ato processual, você tinha 15 dias para contestar. Você contestou no 10º dia, preclusão, encerrou o prazo. Você já está dizendo ao judiciário que automaticamente o prazo está encerrado. Contestou no 10º dia, você não tem mais o 11º, 2º, 3º, 4º, 15º. Morreu o prazo. Preclusão temporal, mais fácil, aquela que se dá pelo transcurso do prazo, pela superação do prazo. Eu quero que vocês tomem cuidado com a preclusão lógica. Tá? A preclusão lógica é aquela que ocorre pela prática de um ato incompatível. Né? É aquela que se dá pela prática de um ato incompatível com o prazo que você tinha. Tá? O Código traz alguns exemplos bem interessantes. Né? Então, eu queria que vocês pegassem, por exemplo, o artigo 1000 do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 1000 do Código de Processo Civil, ele fala, principalmente o 1000 parágrafo único, ele traz um exemplo clássico de preclusão lógica. Tá? Foi dada uma sentença. Eu fui condenado em R$1.000. Dentro do prazo de 15 dias, eu pago os R$1.000. Se eu fiz o pagamento nesse prazo de 15 dias sem nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de reservas, eu aceitei a condenação que eu sofri. Ao aceitar a condenação que me foi imposta, isso gerou preclusão lógica, porque eu pratiquei um ato incompatível com o direito de recorrer. Ao praticar um ato incompatível com o direito de recorrer, automaticamente o que aconteceu? Eu acabei de encerrar o prazo processual. Olha o que o parágrafo único ele fala, estou com ele no computador. Considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Isso é um ato incompatível. Isso ofende a boa-fé processual. Tá? Isso ofende a boa-fé processual. A prática de atos incompatíveis, automaticamente, né, ela gera uma expectativa na parte contrária. Se você fez o pagamento dentro do prazo recursal, isso gera uma expectativa que você não vai recorrer. E as expectativas legítimas, elas são protegidas pelo Código de Processo Civil. Né? Você protege as condutas, né, que as partes têm ao longo do processo, que gerem expectativas na parte contrária. Outro exemplo, tá, que você tem que tomar cuidado aqui, né, de preclusão lógica, você vai encontrar no artigo 916 do Código de Processo Civil. O famoso parcelamento compulsório. O famoso parcelamento compulsório. Tá? O parcelamento compulsório é uma modalidade diferente, né, de cumprimento da obrigação na execução. Tá? Vamos lá, gente, manda o coraçãozinho aí, quero ver se vocês estão aí me assistindo. Estão aí, a Sayonara mandou mensagem, Francisco, PC Santos, deve ser Priscila Santos, imagino, não sei, enfim. Manda aí, gente, coraçãozinho na tela, quero ver se vocês estão... Isso, agora começou a subir aí. Quero ver se vocês estão aí. Eduardo tá aí também. Quero ver se vocês estão aí, vocês não me abandonaram aí, né? Karina também mandou mensagem, tá aí. Então, olha só, gente. O 916 é um exemplo bem direto de parcelamento compulsório. Eu tenho prazo para os embargos à execução, prazo de 15 dias a contar da juntada aos autos do mandado de citação, 915. Então, estou ajuizando uma ação de execução extrajudicial contra você. Você foi citado, juntado aos autos desse mandado, 15 dias para você apresentar embargos. Ao invés de você apresentar embargos, o que você faz? Você requer o parcelamento. Quando você requer o parcelamento da dívida no prazo para embargar, automaticamente isso provoca uma renúncia aos embargos. Isso automaticamente provoca uma renúncia aos embargos. Por quê? Devido à prática de um ato incompatível. Se eu tinha 15 dias para embargar, seria 15 dias para eu dizer que eu não estou satisfeito com a decisão. E se eu estou pagando, eu estou o quê? Aceitando essa decisão. Eu estou automaticamente aceitando essa decisão. Tudo bem? Intervenção de terceiros. Queria falar com vocês sobre as intervenções de terceiros. O Código deu uma repaginada, né, nas intervenções de terceiros. Ele mudou um pouquinho algumas intervenções de terceiros. Então, eu queria que vocês fossem no artigo 133 do Código de Processo Civil. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica é uma intervenção nova, você não tinha no Código passado. Né? E ela foi trazida agora com o novo CPC. Toda vez que alguém requerer
a desconsideração da pessoa jurídica, obrigatoriamente você tem que instaurar um incidente, inclusive em sede de juizados. Olha o artigo 1062 do novo CPC. Esse incidente de desconsideração é um incidente que visa dar o contraditório prévio aos sócios ou à pessoa jurídica, no caso da desconsideração inversa, para que ela possa se defender, para que ela possa vir ao processo discutindo se estão ou não estão presentes os requisitos da desconsideração. Então, recapitulando, o incidente de desconsideração é um incidente obrigatório a partir do novo CPC para que haja a desconsideração. Não pode ter desconsideração sem ter tido previamente o incidente de desconsideração, inclusive em sede de juizados, artigo 1062 do novo CPC. O 1062 do novo CPC ele determina que seja aplicado esse incidente, inclusive em sede de juizados. Quero chamar sua atenção para o 133, parágrafo 2º. O 133, parágrafo 2º, ele trabalha com uma hipótese, tá? Onde você vai dispensar a formação desse incidente. Quando você dispensa a formação desse incidente? Quando já for proposta uma ação em face da PJ e em face do sócio ou dos sócios. Perceba, eu estou ajuizando uma ação em face da pessoa jurídica e já ajuizo a minha ação em face dos sócios. Como eu também já estou ajuizando em face dos sócios, eu já estou dando o contraditório prévio para eles. Se eu já estou propiciando um contraditório prévio para eles, não há necessidade do incidente de desconsideração. Ele está dispensado, você não precisa de formar esse incidente de desconsideração. Percebeu bem isso aqui? Então você dispensa a formação desse incidente de desconsideração. Então, recapitulando, o incidente de desconsideração ele é obrigatório pelo novo CPC, inclusive em sede de juizados. Porém, se eu já ajuizar a ação em face da PJ e dos sócios, você dispensa o incidente. Por quê? Porque você está assegurando um contraditório prévio. Ao garantir, ao assegurar um contraditório prévio dos sócios, por exemplo, está dispensado esse incidente de desconsideração, tá? Vamos pegar um assunto agora que eu também acho muito importante, as tutelas provisórias, tá? As tutelas provisórias. Vamos lá. Nós temos dois grupos de tutelas provisórias, as tutelas provisórias de urgência e a tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência ela pode se dividir em tutela antecipada e cautelar, artigo 294 do CPC. A tutela provisória de urgência ela pode ser antecipada ou cautelar. A tutela antecipada é aquela famosa tutela satisfativa. Ela satisfaz de imediato o seu direito. A tutela cautelar é aquela tutela assecuratória. Ela resguarda efeitos do seu processo. Ela assegura o resultado útil do seu processo. Então, ela vai resguardar para que o seu processo produza os efeitos necessários. Vamos lá. O exemplo de tutela antecipada, o exemplo clássico, o atendimento médico. Eu tenho um plano de saúde, fui internado, preciso fazer um atendimento médico, o plano de saúde está negando o atendimento. Ele está recusando de me atender, dizendo que tem uma cláusula no contrato, que não cobre esse atendimento, alguma coisa nesse sentido. Muito bem, eu tenho aí uma tutela antecipada. Eu estou ajuizando contra você uma ação de cobrança de um crédito. Então, estou te cobrando um crédito judicialmente e eu descubro que você está alienando o teu patrimônio. Uma medida para eu resguardar a cobrança desse crédito é pedir ao juiz, por exemplo, uma indisponibilidade dos seus bens. Eu pedir ao juiz, por exemplo, para oficiar o registro geral de imóveis impedindo que você faça, por exemplo, uma alienação. Que você venda esse apartamento seu, essa sua casa, impedindo que você aliene esse patrimônio. Percebeu bem? Eu estou me valendo aqui de uma tutela cautelar, tá? Então, a tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Antecipada ou cautelar. Agora eu quero que vocês tomem cuidado, é o seguinte, a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, ela vai sempre exigir os famosos fumus boni iuris, periculum in mora. Ela vai sempre exigir os famosos fumus boni iuris e periculum in mora. Aí nós temos ainda a tutela de evidência. A tutela de evidência é aquela do 311. As tutelas de evidência são aquelas que exigem somente fumus boni iuris. Você não exige periculum in mora. Você só exige fumus boni iuris. Você não exige periculum in mora. Toma cuidado com isso, tá? Artigo 311 do CPC.
E nós temos também que falar, né, um tema que está meio escondidinho aqui no edital, tá? Que são os recursos. Tá? Se você observar o teu edital, ele fala, né, processo nos tribunais, item 1.20, e meios de impugnação das decisões judiciais. Eu duvido que não caia uma questão sobre recurso. Tá? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre recursos. Primeiro ponto. Artigo 995 do CPC, já é uma mudança muito forte em relação ao Código passado. Todo mundo aprendeu, tenho certeza, na faculdade, que os recursos são recebidos no duplo efeito. Efeito devolutivo e suspensivo. Cuidado com isso, tá? Com o novo código, os recursos são recebidos no efeito devolutivo. Ou seja, os recursos não impedem a eficácia da decisão. Os recursos só são dotados de efeito devolutivo, eles não têm efeito suspensivo. Salvo previsão em lei, salvo se o legislador trouxer em alguma lei uma previsão, algum artigo do CPC ou alguma lei específica, uma previsão de efeito suspensivo. Como ele faz, por exemplo, no 1012, na apelação. A apelação, por exemplo, ela ficou na exceção com o novo código. A apelação ela é recebida com efeito suspensivo. 1012 do Código de Processo Civil. É um exemplo de um artigo que traz um caso, traz uma hipótese onde o recurso vai ter efeito suspensivo automático. É o que se chama em doutrina de efeito suspensivo opelegis. É o que se chama em doutrina de efeito suspensivo opelegis. Efeito suspensivo que já decorre automaticamente da lei. Já decorre automaticamente da lei. Tá? Outro caso que eu queria que você tomasse cuidado é o 987, parágrafo 1º. Recurso especial e recurso extraordinário, eles já possuem efeito suspensivo automático quando manejados no julgamento do IRDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas. Presta atenção no que eu falei. É clássico, tá? Que todo mundo sabe que especial e extraordinário não possui efeito suspensivo. Agora, se ele perguntar na prova o único caso em que o recurso especial e extraordinário possui efeito suspensivo, eu duvido que alguém acerte. Muita gente vai errar. Na maioria das provas, na maioria dos candidatos irão errar. Aí você está anotando, e você que está acompanhando até essa hora agora, 9h30 da noite, acompanhando essa live, você não vai errar essa. Artigo 987, parágrafo 1º. Recurso especial e extraordinário do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ele tem efeito suspensivo opelegis. Ele tem efeito suspensivo automático. Da mesma forma, esse recurso extraordinário, você vai presumir a repercussão geral dele. Você vai presumir que ele tem repercussão geral. Tá? E para fechar, eu queria chamar a atenção de vocês de uma regra que está no artigo 1007 do novo CPC. Deixa eu ver se estou falando o artigo certo aqui. É a questão do preparo. Tá? 1007. Eu queria que vocês tomassem cuidado lá com 1007, tá? 1007 do CPC, parágrafo 4º, tá? Toma muito cuidado com esse artigo 1007, parágrafo 4º. Obrigado pelos elogios, quem está falando que a aula está excelente, muito obrigado. Mas ainda tem a dica final. A dica final é essa que vai ser a nota de corte, hein? Vai te levantar na tua prova, hein? Então, olha só, gente. 1007, parágrafo 4º, pagamento do preparo do recurso, tá? Alguns recursos, a grande maioria dos recursos, exigem pagamento do preparo. No ato da interposição, eu comprovo o pagamento do preparo. Dei entrada, comprovei o pagamento do preparo. Se o preparo estiver insuficiente, 5 dias para complementar. 5 dias para eu complementar, tá? Agora, presta atenção. Para eu complementar o pagamento do preparo. Agora, se eu dei entrada no recurso, tá? Dei entrada no recurso. E quando eu dei entrada nesse recurso, eu não comprovei o pagamento do preparo, o que a lei estabelece? 1007, parágrafo 4º. Eu vou ter prazo para pagar o preparo em dobro. Conhece a regra do pagamento dobrado? 1007, parágrafo 4º. É nova, tá? Não existia no Código passado, tá? Então, eu tenho duas regras. Uma, ou eu dou entrada no recurso e pago o preparo. Se tiver insuficiente, eu complemento. Dou entrada no recurso. Se estiver sem o preparo, eu tenho prazo de 5 dias para pagar em dobro. Artigo 1007, parágrafo 4º do novo CPC. Eu vou ter que pagar dobrado, beleza? Galera, então era isso que eu queria falar com vocês. Vamos lá, segue o Instagram da Editora Método. Vai lá no meu Instagram, me segue lá também, siga minhas publicações, prof, tá? _
Haroldo Lourenco, tá? Prof. Haroldo Lourenco, tá? Quem quiser, vai lá também, tem meu canal do YouTube, então eu criei um canal do YouTube, vou estar toda terça-feira, amanhã é dia, amanhã eu vou soltar mais um vídeo novo no meu canal do YouTube, então vai lá, Haroldo Lourenço, lá no YouTube, se inscreve no meu canal, curte os vídeos que tem lá, tá, gente? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria bater um papo com vocês, conseguir falar diversos temas para vocês. Espero que tenha conseguido agregar algo para vocês aí, tá? Espero ajudá-los aí. Em breve, sempre estamos juntos aí. Tô sempre gravando vídeos, sempre participando aí das lives. Lá no meu canal mesmo, no meu canal no YouTube, vou estar postando vídeo, vou fazer aulas ao vivo lá. No meu Instagram, tô sempre gravando vídeos. Então era isso, galera. Um abraço para vocês, boa noite, obrigado por terem ficado até essa hora aqui, tá? Bom descanso, bom sono, quem for assistir depois, uma boa noite para vocês, galera. Valeu, um abraço.